sétimo ano, professora Milena aqui de língua portuguesa para mais uma aula de leitura e interpretação, certo? Vamos ver o que nós vamos estudar, qual é o tema dessa aula de hoje. O tema dessa aula a gente vai aprender a inferir informações dentro do gênero conto. O gênero conto que é um gênero que já estamos trabalhando aí em algumas aulas anteriores, certo? Vamos ver aqui a habilidade que nós vamos explorar dentro do gênero conto. Nós vamos aprender a inferir informações a partir de uma inferência local ou de conhecimento prévio do assunto, a inferência global. A gente primeiro vai aprender o que é inferir uma informação dentro de um texto. Depois disso, nós vamos entender que existem duas espécies de inferência, né? A inferência local e a inferência global. Para isso, nós vamos ler um texto que pertence ao gênero conto, que foi o assunto da nossa aula anterior, o gênero que nós trabalhamos na aula anterior e também vai ser o gênero que nós vamos trabalhar nessa aula, certo? Para iniciar, é importante que você entenda o que é inferir. Quando você escutar essa palavra, inferir, eu quero que você associe a outra palavrinha, a palavrinha deduzir. Ou seja, é você enxergar o que não está dito ali de forma explícita. Às vezes, quando o autor está escrevendo ali o texto, ele não vai colocar tudo de mão beijada para o leitor, senão ia ficar um pouco chato, né? Ele coloca algumas pistas para você ir deduzindo, para você ir inferindo informações. Aqui na imagem, a gente tem uma espécie de quebra-cabeça. É como se o autor montasse, jogasse várias pecinhas do quebra-cabeça dentro do texto. Você vai pegando essas pistas, vai pegando essas informações e constrói o seu quebra-cabeça. O leitor, ele conversa com o texto. O texto, ele não está ali solitário, sozinho. Você vai dialogando com o texto, vai encontrando essas pistas que o autor deixa para tentar construir o sentido, ou seja, para finalmente tentar construir o seu quebra-cabeças. Isso que é inferir. Inferir é o que, então? Inferir é deduzir informações através de pistas que o autor deixou ali dentro do texto, certo? A gente pensou aqui, né, que inferir é sinônimo de deduzir. Inferir informações, deduzir informações dentro do texto. Isso pode acontecer de duas formas. Pode ser de forma local, que é por meio de pistas que que o autor deixou dentro do próprio texto, de maneira internamente. Ou seja, eu não aciono nenhum conhecimento meu prévio para inferir, para deduzir aquela informação. Ou seja, é algo que está ali interno ao texto. Já a inferência global, a dedução, ela vai acontecer de uma maneira diferente. Vai ser através dos meus conhecimentos de mundo, da minha bagagem que eu carrego. Quando você vai ler um texto, você não vai ler como se fosse uma folha em branco, né? Você vai ler de uma forma que você carrega consigo algum conhecimento prévio sobre isso, não é verdade? Ou seja, aí eu vou acionar esses meus conhecimentos prévios e vou inferir, deduzir algumas informações. A gente vai tentar fazer isso dentro desse conto aqui. É o conto da mentira. Você já leu esse conto? Já sabe do que ele vai se tratar? Quem escreveu esse conto foi o Rogério Augusto. A gente percebe aqui que tem uma imagem de um personagem bastante conhecido, né? O Pinóquio. Pinóquio é um personagem que gostava de mentir, de contar algumas historinhas, né? Será que esse conto vai falar sobre o Pinóquio? Ou será que a imagem está aqui só para você fazer uma inferência à mentira? Vamos descobrir aqui do que esse texto vai falar. Ao longo do texto, a gente vai lendo e vai fazendo esse exercício de inferir informações através do texto, do conto que nós vamos lendo, certo? No primeiro parágrafo tem assim: todo dia Felipe inventava uma mentira. Mamãe, a vovó está no telefone. A mãe, como um raio, largava a louça na pia e corria empolgada até a sala. Encontrava o telefone mudo. Olha aí o garoto mentindo. O garoto havia inventado morte do cachorro,
uma raríssima nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Olha, seu nariz vai ficar igual o do Pinóquio. Felipe ria da cara dela. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém vai acreditar, né? Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Olha só, até aqui vamos fazer uma pausa nessa primeira parte da leitura do nosso conto, certo? O que está acontecendo até aqui na história? Até aqui a gente já percebeu que existe um personagem, o Felipe, que ele gosta de contar mentiras, né? Vive contando mentiras, pregando peça na sua mãe e no seu pai. Nós vamos fazer algumas inferências dessa parte do conto que nós já lemos. Quero que você acompanhe junto comigo. Tem assim: a mãe, como um raio, largava a louça na pia e corria empolgada até a sala. Encontrava o telefone mudo. Qual é a inferência? Inferência, ou seja, o que é que você consegue deduzir com a expressão como um raio? O que é que você entende? A mãe como um raio. Como um raio. Essa expressão, ela diz o que para você? Esse sentido dessa expressão como raio só é identificado devido à consolidação do substantivo raio, que designa algo muito rápido. Aqui você fez uma inferência global. O que quer dizer uma inferência global? Você utilizou toda a sua bagagem leitora, lembrou, raio, correu como um raio. Essa expressão quer dizer que ela correu de forma muito rápida. Você lembrou que o substantivo raio geralmente é designado para empregar algo que foi feito de maneira muito rápida. Isso aqui não está escrito no texto, não está escrito de forma explícita. No entanto, você consegue deduzir, você consegue adivinhar o que essa expressão significa, certo? Através do seu conhecimento de mundo, da bagagem leitora que você carrega ao fazer a leitura desse texto. Ou seja, você fez o que aqui? Você fez uma inferência. Por que não é uma inferência local? No caso, você não utilizou pistas deixadas dentro do texto. Você utilizou a sua bagagem leitora para poder inferir, para poder deduzir o que essa expressão significa. Quando eu falo, a mãe, como um raio, largava a louça da pia e corria empolgada até a sala. Aqui você já entendeu que ela corria de forma bastante rápida, como um raio. Perceba que você fez aqui uma inferência, uma dedução. Ao longo do texto, a gente consegue fazer mais algumas inferências. Vamos ver aqui a próxima. A próxima inferência que a gente vai fazer, a próxima dedução, é uma inferência local. Ou seja, a gente vai utilizar pistas que estão dentro do próprio texto para poder deduzir alguma informação. Esse trecho, ele é tirado também dessa primeira parte do conto que nós lemos. Tá lembrando direitinho de como é a narrativa do conto, né? A gente tem o personagem Felipe, que ele gostava de contar ali mentirinhas, pregar peça para o pai e para a mãe. Tem essa parte aqui. A mãe, como um raio, largava a louça na pia e corria empolgada até a sala. É o mesmo trecho que nós acabamos de ler, certo? Nós deduzimos que ela corria de forma muito rápida, porque nós aprendemos, nós ativamos nossos conhecimentos, nossa bagagem leitora e lembramos que a expressão como um raio significa correr de forma bem rápida. Além disso, a gente pode inferir, a gente pode deduzir outra informação. Quando fala assim, corria empolgada até a sala. O que a gente pode inferir, o que a gente pode deduzir disso? Que quando o telefone tocava e o Felipe falava que era a avó, ela corria de forma bastante empolgada. Ou seja, uma ligação, um telefonema da avó do Felipe era algo importante para a mãe dele ou era algo de pouca importância?
a gente já consegue inferir, através dessas informações, que esse telefonema é bastante importante para a mãe do Felipe, né? Tem assim, ó, para a mãe do garoto, a ligação da avó significava algo importante. Ela não poderia esperar por muito tempo na linha. Perceba que isso não está dito no texto de forma explícita, mas através das pistas que o autor deixou, eu consigo inferir essa informação, eu consigo deduzir essa informação. Quando ele fala assim, corria empolgada até a sala, ou seja, corria alegre, corria ansiosa para atender essa ligação. Então, essa ligação era importante para a mãe do Felipe. Essa inferência que a gente fez já não foi uma inferência global, foi uma inferência local, ou seja, a gente utilizou pistas que o autor deixou dentro do texto, como a palavra que está até em negrito aqui, a palavra empolgada, para poder deduzir essa informação, certo? Olha aqui, como o texto é uma conversa entre autor e o leitor. Você vai ali conversando com o texto e descobrindo novas informações que às vezes nem está dita ali de forma explícita, mas que você consegue deduzir, que você consegue inferir, não é verdade? Temos aqui outro exemplo de inferência que nós podemos fazer através dessa primeira parte do conto. Eu vou ler para você e eu quero que você analise quais são as características do personagem Felipe que a gente pode inferir através desse trecho aqui. Tem assim: o garoto, ele havia inventado Morte do Cachorro, uma raríssima nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. Quais são as informações que eu posso inferir, que eu posso deduzir do personagem Felipe através desse trecho? Que não está dito de forma explícita, mas eu consigo achar através das pistas. Só nesse trechinho que nós acabamos de ler, eu consigo inferir 3 informações sobre o Felipe. A primeira informação é que ele possuía um cachorro, certo? Quando ele fala assim, havia inventado morte do cachorro. Se ele inventou a morte do cachorro, então é porque ele possuía um cachorro. Não está dito de forma explícita, mas eu consigo deduzir. Característica número 1 do personagem Felipe, que eu consigo deduzir, que eu consigo inferir, é que ele possuía um cachorro. Eu consigo deduzir mais alguma coisa desse trecho? Consigo. Na número 2 tem aqui. Ele não costumava tirar notas boas em matemática. Quando ele fala assim, uma raríssima nota 10 em matemática. Perceba que o raríssimo está até destacado aí em vermelho. Se ele falou que era uma raríssima nota 10 em matemática, isso significa que não acontecia de maneira frequente, que isso era raro. E qual era o normal do Felipe? Tirar notas ruins em matemática. Então, eu posso supor, eu posso inferir, eu posso deduzir que o Felipe ele não costumava tirar notas boas nessa disciplina de matemática. Perceba que eu já deduzi 2 características aqui do Felipe, só apenas através desse pequeno trecho. Será que tem mais alguma coisa que eu posso falar do Felipe? Quando ele diz assim, na última linhazinha tem assim, gol de cabeça em campeonato de rua. Ou seja, ele inventava também gol de cabeça em campeonato de rua. Para ele inventar um gol de cabeça dentro do campeonato, ele precisava jogar nos campeonatos de rua. Essa aqui é mais uma informação que eu consigo deduzir do personagem Felipe. Perceba que através dessas inferências eu vou construindo o personagem, eu vou construindo características desse personagem. Então, só através desse pequeno trecho eu já consigo dizer que ele possuía um cachorro, que ele não costumava tirar notas boas em matemática e que ele jogava em um campeonato de rua. Isso não está escrito de forma explícita aqui dentro do texto, mas através das pistas eu consegui deduzir tudo isso do personagem Felipe, certo? Vamos para frente, ver se tem mais alguma inferência aqui. A próxima inferência que eu vou conseguir extrair desse texto, o que é uma inferência mesmo? É algo que eu consigo extrair do texto, mas que não está dito ali de forma clara. Quando lá no texto que nós acabamos de ler, tem assim,
Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. Perceba que quando a mãe do Felipe fala, seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio, eu consigo acessar a minha bagagem de leitura. Para você poder entender essa expressão, você precisa acionar aí dentro da sua mente quem é o personagem Pinóquio. Aí você vai lembrar, o personagem Pinóquio é daquela história infantil, que quando ele contava uma mentira, o nariz dele crescia. Através dessa inferência, quando você consegue acionar o seu conhecimento de mundo, a sua bagagem leitora, você consegue entender o que a mãe do Felipe estava falando, né? Ou seja, para entendimento do trecho destacado, o leitor ele precisa acionar o seu conhecimento externo. Perceba que não é algo que está dito no texto, é algo que você aciona de forma externa. Você vai lembrar quem foi o personagem Pinóquio e vai lembrar também das suas características. Por isso que aqui eu não tenho uma inferência local, eu tenho uma inferência global. Lembra o que é inferência global? É quando eu aciono, é o que eu acabei de fazer aqui. É acionar a minha bagagem leitora para poder entender algo que o texto fala. Não é algo que está dito aqui de forma explícita, mas é algo que eu consigo entender através dos meus conhecimentos prévios de quem é o personagem Pinóquio, certo? Vamos aqui para frente. Temos mais uma inferência aqui no trecho. O pai de Felipe também conversa com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém vai acreditar. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, perceba que após o dia seguinte eu utilizei 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos eu vou chamar de quê? Você já sabe, né? É a reticência. A reticência é um recurso bastante comum. E dentro do texto, o que a gente pode deduzir? O que a gente pode inferir através do uso das reticências? Que a história vai continuar no parágrafo seguinte. Por que o autor utilizou essas reticências? Deu uma ideia de suspense. Você, leitor, fica ansioso para saber o que vai acontecer na história. Por isso que o autor utilizou essas reticências, certo? Agora a gente vai descobrir o que vai acontecer no final dessa história e, além disso, vamos fazer algumas inferências dentro desse conto. Aí, vamos continuar a leitura, você já sabe, né? Eu vou lendo daqui e você vai acompanhando aí em casa. No primeiro parágrafo tem assim. Então, aconteceu o que o seu pai alertava. Felipe, mais uma vez, assistia a um programa na TV famoso. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado, olha só. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado. Felipe deixou de ganhar o prêmio, então ele começou a reduzir suas mentiras até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Olha, vamos ver aqui o que a gente consegue inferir, o que a gente consegue deduzir através desse conto, dessa segunda parte do conto que nós lemos. O que foi que aconteceu na história? O que você entendeu? Aí, no final, o Felipe ele parou de mentir porque aconteceu um fato bastante importante. Ele ganhou um sorteio, né? Ganhou um sorteio que passava na TV de uma bicicleta e ele foi contar para a mãe, só que a mãe dele acabou não acreditando e ele perdeu o prêmio. Olha o que foi que aconteceu aí com o Felipe, né? Através desse conto, dessa segunda parte do conto, eu também consigo fazer algumas inferências. Primeiramente, a gente tem aqui. Então, aconteceu o que seu pai alertava. Felipe, mais uma vez, assistia um programa na TV famoso. Quando ele fala assim, Felipe, mais uma vez, assistia a um programa na TV famoso. Esse mais uma vez, o que eu consigo inferir através dessa expressão? O que eu consigo deduzir através disso?
Essa expressão destaque, ela está indicando que o personagem Felipe, ele tinha um hábito de assistir aquele programa. Quando ele diz, mais uma vez assisti a um programa de TV famoso. O Felipe, então, ele assistia a esse programa com uma certa frequência. Perceba que isso também não está dito no texto, mas através do meu conhecimento, das minhas inferências, das minhas deduções, eu consigo enxergar isso, certo? Vamos fazer mais uma inferência, quando ele fala assim, a mãe de Felipe fingiu não ouvir, continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio. O que é que a gente consegue deduzir desse trecho que nós acabamos de ler? Como o Felipe perdeu o prêmio porque a mãe não atendeu o telefone, a gente consegue deduzir que era necessário o quê? A supervisão de um adulto para confirmar a entrega do prêmio. Sem essa supervisão, o Felipe não poderia ganhar o prêmio, não poderia ganhar a tão sonhada bicicleta, não é verdade? Isso que a gente acabou de afirmar não está dito aqui no texto de maneira expressa, não. É algo também que eu estou inferindo, é algo que eu estou deduzindo através das pistas que o autor deixou dentro do texto. Vamos para frente fazer mais uma inferência. E lá no final do texto existe algo muito importante que a gente precisa falar, uma inferência bastante importante. Eu vou reler aqui o final do texto e eu quero saber se você consegue adivinhar qual é essa inferência tão importante que está aqui no final da história. Quando tem assim, bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento estava escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. O que é que você consegue inferir? O que é que você consegue deduzir através dessa parte? Através desse finalzinho aqui do conto, ou seja, desse desfecho, a gente consegue pegar essas pistas que o autor deixou e a gente consegue deduzir uma coisa sobre o narrador da história. Quem é o narrador da história, na sua opinião? É isso aí, o narrador da história é o próprio Felipe. Ele que escreveu esse conto sobre a história de um garoto que mentia, que gostava de contar mentiras. O Felipe arranjou uma solução para essas mentiras que ele contava. Ele resolveu virar escritor e virar um contista. E através dessas vivências que aconteceu com ele, ele tem inspiração para escrever os seus contos. Olha aí, isso não está dito aqui no texto não, mas a gente consegue inferir, a gente consegue deduzir quem é o narrador dessa história. O narrador da história é o próprio personagem Felipe. Olha aí. E finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Na aula de hoje a gente aprendeu a fazer inferências. Quero agora que você, toda vez que escute essa palavrinha inferir, lembre de outra palavrinha, que é a palavrinha deduzir. Inferir é deduzir informações. Aí você também vai lembrar que essa dedução pode acontecer de duas formas. Através de pistas que o autor deixa dentro do texto, ou seja, é uma espécie de quebra-cabeça. O autor ele vai colocando várias pecinhas jogadas ali no texto e você, como leitor, vai montando esse quebra-cabeça. Essa inferência é a inferência local, é a dedução local. Também nós vimos que existe a inferência global. O que é a inferência global? É quando você pega a sua bagagem leitora, o seu conhecimento de mundo, aquilo que você traz com você para ler o texto e consegue fazer inferências, deduções através dessa sua bagagem leitora. Enfim, terminamos aqui na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode conversar com o seu professor, certo? Até a próxima aula.